Olá, como vai? Para quem está aqui ao vivo, chegando ao vivo aqui, um bom dia. Nossa live semanal das 7 da manhã. O tema de hoje, prosperidade na saúde. O que é saúde, qualidade de vida? Como é que nós podemos entender a questão da saúde? Quais são os níveis da saúde? Bom dia, Samantha, Mirka, pessoal entrando. Vamos refletir a respeito desse tema tão fundamental, tão importante, que é a saúde nos seus vários níveis. Então o pessoal vai entrando aqui, bom dia. O que será a saúde, né? Como lidar com a saúde da melhor maneira? O que nós devemos fazer para ter saúde? E quando nós perdemos a saúde, como conquistar novamente? Qual a função da doença? O que a doença significa nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias? Bom dia, Lília Galeno, bem-vinda. Pessoal chegando. Você pensa muito a respeito desse tema? Normalmente nós não pensamos em saúde a não ser quando nós perdemos a saúde. A maioria das pessoas trabalha interiormente desta maneira. João Torres chegando por aqui, bem-vindo. Então, muitas vezes o que acontece é que nós adoecemos e aí nós vamos nos preocupar se nós fizemos alguma coisa, ou precisamos fazer alguma coisa, ou qual o tratamento que nós devemos fazer para recuperar a saúde. Eliana chegando aí, bom dia também, Roberto. Então a reflexão de hoje será sobre este tema e ficou como prosperidade na saúde. Por que prosperidade? Prosperidade é algo que todos devemos almejar em todas as áreas. Prosperidade nos relacionamentos, prosperidade profissional, financeira, prosperidade na saúde. Ser próspero, pró é ir em direção a alguma coisa, né? Então ser próspero é conseguir conquistar, almejar. Carminha chegando aqui, bom dia. Bom dia também. Se você acha que esse tema é importante, interessante, clica aqui no aviãozinho que está no seu cantinho inferior direito, geralmente aí, no Instagram, e chame mais pessoas. Clique, chame aí 1, 2, 3, 5 pessoas para que elas possam participar, né? E os coraçõezinhos, para a gente ficar também aqui animado, ficar mais feliz com o coraçõezinho subindo, é muito bom. E o Instagram também aumenta a relevância e compartilha com mais pessoas, porque nós vamos refletir hoje a respeito de saúde, qualidade de vida. Esses parâmetros são muito importantes, mas talvez ainda subavaliados, olhados de uma maneira ainda parcial. A minha formação, para quem não me conhece, eu sou médico e depois eu também fiz psicologia, então eu sou médico e psicólogo. Quando eu fiz a faculdade de medicina, eu já estou formado há 35 anos, formei em 87, o foco na medicina é a saúde física, a saúde do corpo, as doenças, os órgãos. Quando eu fui para psicologia, mas também olhando no viés da doença, né, principalmente, tá? Então na medicina a gente olha para as doenças do corpo. Depois eu fiz psicologia, estou formado há quase 20 anos em psicologia. O foco são as doenças da mente, do emocional, as doenças psíquicas. Também doenças, né? Não se olha muito para a saúde. Então esse olhar é interessante, né? Quer dizer, a gente aprende o que são as doenças e depois a gente precisa trabalhar doenças, mas a gente quer olhar a saúde. Então isso fica algo um pouco paradoxal. Eu vou ler aqui para vocês um trecho. E eu sempre tive esse questionamento e fui olhar isso por outros parâmetros. Então fui estudar, além da psicologia, da medicina, eu estudei PNL, eu estudei outras técnicas terapêuticas e fui para a sistêmica, para a visão sistêmica, para as constelações familiares. E aqui, ó, esse livro é PNL Saúde, tá? PNL Saúde, quando eu estudei PNL, Ian McDermott e Joseph O'Connor são duas referências em
estudos de PNL e saúde. E tem um parágrafo que eles colocaram aqui, olha que interessante. Administrar medicamentos para doenças que já se desenvolveram e reprimir rebeliões que já começaram é comparável ao comportamento das pessoas que começam a cavar um poço depois de sentir sede e daquelas que começam a se armar depois de já estarem envolvidas no combate. Será que não é muito tarde para essas ações? Sabe de onde é esta citação? Do clássico de medicina interna do Imperador Amarelo, 200 anos antes de Cristo. Tá? Então tem mais de 2000 anos essa citação, a medicina chinesa, que é uma das áreas que eu me especializei, a acupuntura, a medicina chinesa, assim como a homeopatia, são essas duas especialidades que eu trabalho na medicina, no meu consultório, na minha clínica, ser integral, homeopatia e acupuntura. Isso aqui vem das bases que fundamentam a medicina chinesa, ou seja, isso significa trabalhar com prevenção. É muito mais importante trabalhar com prevenção do que depois de nós já estarmos doentes, nós buscarmos trabalhar e corrigir, medicar as doenças. Não parece lógico isso? Isso parece muito lógico. Então trabalhar com medicina preventiva também foi o meu foco. Durante cerca de 10 anos eu fiz parte da equipe da medicina preventiva aqui na Unimed Santos, então nós tínhamos uma equipe, trabalhávamos com projetos de saúde, de prevenção, e mesmo que a gente faça tudo isso, muitas vezes ainda é complexo, é complicado a gente conseguir ter saúde, a gente é pego de surpresa muitas vezes, né, mesmo fazendo a nossa parte, né? Então eu sou um exemplo disso, passei por um problema de saúde, mesmo me cuidando assim, para terem noção, eu sou vegetariano, a gente come sempre orgânico, não fumo, não bebo, zero, né? Há muitos anos, vegetariano, há mais de 30 anos, e mesmo assim eu tive um problema de saúde sério há pouco tempo atrás, há cerca de menos de 3 meses atrás, passei por uma grande cirurgia, tá? Graças a Deus, por me cuidar dessa maneira, a minha recuperação foi muito boa, muito breve. Hoje, depois de uma cirurgia, já estou voltando a todas as minhas atividades, atividade física, que eu também sempre fiz regularmente, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Meus familiares que não fizeram isso, vários morreram com cerca de 40 anos de idade, desse problema que eu, né, desencadeei, que foi despertado perto aqui dos 60 que eu estou, né? Então, isso mostra que não é falar, nossa, você cuidou e mesmo assim adoeceu. Não, a visão é o contrário. É por eu ter cuidado tanto, isso se manifestou bem mais tarde do que normalmente se manifesta na minha família, né? E mesmo assim eu pude ter uma recuperação rápida e respondi muito bem ao tratamento. Então, a nossa parte a gente pode e deve fazer, né? Mas tem coisas que estão além, né? Tem a parte genética, tem a parte do epigenética. Genética é o que a gente traz, as predisposições que nós trazemos nos nossos genes, e a parte epigenética tem a ver com o que nós podemos fazer, o estilo de vida, o comportamento, porque gene não é destino, isso é importante que a gente fale. Não é porque na nossa família, por exemplo, tem o gene do diabetes, muitas pessoas tiveram diabetes, talvez nossos pais, nossos avós, isso não obriga nós termos diabetes, isso não significa, não sentencia a gente a ter diabetes. Pode ser que nós tenhamos diabetes? Sim, porque o gene está lá. Mas o gene, ele não é automático, existe algo que liga e desliga os genes, que faz os genes se expressarem ou os genes silenciarem, né? Então o gene da doença, por exemplo, ou genes que são conectados, não existe só um gene, mas muitas vezes os genes. Esse exemplo que eu dei do diabetes. Então, se a minha família tem uma predisposição ao diabetes e eu sou obeso, sedentário, se eu fumo, se eu bebo, como muito carboidrato refinado, não cuido do meu emocional, vivo estressado, ansioso, depressivo, né? Se eu faço tudo isso com o gene do diabetes em mim, o que vai acontecer? Esses comportamentos, eles vão fazer com que os genes conectados ao diabetes se expressem, se liguem, se manifestem, e eu terei diabetes, talvez com uma alta potência, talvez muito cedo. Por outro lado, eu vindo dessa família que tem diabetes,
Mas o que eu faço? Eu me cuido, faço atividade física regular, mantenho um cuidado com a alimentação, com o controle e gerenciamento do peso também, o equilíbrio emocional, medito, faço esportes, enfim. Pode ser que eu não manifeste esse diabetes, ou se eu vier a manifestar, se for algo muito potente na minha família, eu manifeste ele de uma maneira mais leve, né? Eu possa me controlar com menos medicamentos. Então, o gene é o mesmo, a pessoa é a mesma, mas o que vai determinar saúde ou doença, expressão dessa doença ou silêncio, é o nosso comportamento, entende? Então, isso é fundamental, trabalhar a prevenção, fazer o que está ao nosso alcance. Tá? Então, nada determina, mas ajuda. E tem gente que fala assim, nossa, mas a gente ouve muito isso, né? Exemplo assim, meu avô fumou, bebeu, morreu com 90 anos. Bom, como é que ele morreu? E será que se ele se cuidasse mais, talvez ele não vivesse 100 anos? Porque também não importa somente a idade. Claro que a gente quer envelhecer, que nós queremos ter uma vida longa, uma vida saudável, mas com qual qualidade? Porque hoje o Longevity Span, o índice de longevidade aumentou. Né? Se nós pensarmos cerca de 100 anos atrás, lá para 1920, 30, 40, a expectativa de vida ou longevidade era 40, 50 anos, né? Uma pessoa de 60 anos já era difícil de ter, era uma raridade, e as pessoas já eram idosas, com 50, 40 anos já eram idosos, né? Se vestiam como idosos, pensavam como idosos, se aposentavam. E o desenvolvimento da ciência, da saúde, da medicina, da psicologia fez com que a gente vivesse mais anos, porém a qualidade muitas vezes não acompanhou, qualidade de vida, né? Então a Organização Mundial de Saúde coloca assim, saúde é o bem-estar físico, mental, social e espiritual, né? E qualidade de vida é como nós percebemos a nós mesmos na nossa vida, nossos sistemas, onde a gente vive, com as nossas expectativas, tudo aquilo que a gente coloca como que faz sentido na nossa vida. Então isso é qualidade de vida. E existem alguns pilares da qualidade de vida para a Organização Mundial da Saúde. Então, saúde física é um dos pilares, saúde emocional ou mental é um outro pilar, saúde espiritual também. Olha que interessante, a Organização Mundial de Saúde coloca inclusive a espiritualidade, não é religiosidade, né? A gente pode separar uma coisa da outra, não é seguir X tal religião ou outra religião, mas como nós nos conectamos com a espiritualidade, muitas vezes através da religião, outras vezes de outras maneiras, né? O nível de independência também é um dos pilares da qualidade de vida, porque quando a gente envelhece e se mantém bem, se mantém independente, conseguindo fazer nossas próprias coisas, né? Não sendo dependente de outras pessoas, financeiramente dependente, emocionalmente, isso também é um indicador de qualidade de vida. O ambiente também, o meio ambiente, a saúde ambiental e os relacionamentos. São esses 6 pilares, relacionamentos interpessoais. A Organização Mundial de Saúde coloca esses 6 pilares da qualidade de vida. Coloca aqui nos comentários, você sabia que existem tantos pilares na qualidade de vida e na saúde? Coloque sim ou não. Você já havia refletido e pensado sobre isso? Sim ou não? Vamos ver como é que você tinha uma avaliação, um parâmetro em relação à saúde e qualidade de vida. Olha o pessoal entrando bastante por aqui, compartilhando, jogando os coraçõezinhos, né? Vamos continuar refletindo aqui em relação à saúde, em relação à prevenção, como eu falei. Coloca aqui, não, o Roberto colocou que não havia pensado a respeito de todos esses pilares, e Ione Silva também não, nunca havia pensado a respeito disso. A gente tem crenças sobre saúde também, né? A gente acredita nisso ou acredita naquilo, e isso diz respeito, né, a como nós iremos vivenciar também a nossa saúde. Essência 013 falou que sim, Regina Vieira também sim, a Ione dizendo que não, né? Então a gente precisa pensar em relação a esses temas. Aí quando a gente olha na medicina, quando a gente olha na psicologia, outras visões sobre saúde, sobre doença, eu fui, aqui a Célia falando também não imaginava, a Helena também não. Então 6 pilares, repetindo para quem está chegando aqui, quais os 6 pilares envolvendo saúde e qualidade de vida, segundo a Organização Mundial da Saúde? Saúde física, precisamos cuidar do corpo.
saúde emocional, precisamos cuidar das nossas emoções, da mente. Saúde espiritual, né? Como nós nos conectamos com algo maior, a essência, tem que ter equilíbrio entre tudo isso, perfeito. Depois, saúde dos relacionamentos, a rede de relacionamentos é muito importante. Quanto mais a gente envelhece, mais precisamos ter uma conexão de apoio, porque isso enriquece o nosso emocional, isso nos ajuda também. Saúde ambiental e nível de independência. Então a gente, como eu estava falando, a gente envelhece hoje, vivemos muito mais tempo, porém com qual qualidade? Muitas vezes acamados, né? Pessoas que envelhecem, vivem muitos anos, mas nos últimos anos de vida, e às vezes muitos anos finais de vida, 10, 15 anos, principalmente no Brasil, isso é longevidade saudável. A gente pode ter longevidade, mas ela é ser doentia. Então nós passamos os últimos anos da vida com muito sofrimento, acamados, muitas vezes com essas doenças degenerativas, Alzheimer, etc. E aí nós simplesmente estamos vivos, porém não podemos desfrutar da nossa vida, da nossa família, dos nossos relacionamentos. Quando eu aposentar, as pessoas vão dizer, quando eu aposentar, aposentou, às vezes fica doente. Então as pessoas poupam dinheiro, previdência, etc. para o período de envelhecer, para quando se aposentarem, porém, poupa a saúde, nós poupamos? Nós cuidamos da nossa parte em relação à saúde ou não? Né? Então, coloca aqui, você se cuida? Você faz uma previdência de saúde para o seu envelhecimento? Coloque aqui sim ou não. Você está cuidando da sua parte em relação à expectativa de vida longa e saudável? Você faz o que precisa ser feito para ter saúde e qualidade de vida? Coloca aqui sim ou ainda não. Só para a gente poder ir compartilhando aqui, vendo quem que está ainda não cuidando de si e quem cuida de si. Então, quando eu fui descobrir a visão sistêmica, as constelações, cerca de 7, 8 anos atrás, eu entendi que além de tudo isso, né, além dos cuidados, além da nossa parte, além da medicina da psicologia, tem algo que se chama sistêmica, visão sistêmica, que é a Regina dizendo que sim, que se cuida, eu Lília dizendo que não como deveria, Roberto dizendo que sim. Bom, vamos lá, sempre é possível mudar, e sempre que a gente faz alguma mudança na vida, isso já é benéfico, tá? Helena dizendo que ainda não. Para quem fala que ainda não cuida da saúde, ainda não, tá? Então tenha como um projeto cuidar cada vez mais, né, da vida, porque ela é uma bênção. Nossa vida, se nós estamos aqui, é porque nós ainda temos algo a fazer, ainda temos algo a cumprir. Então, nos cuidar. Ione dizendo que é verdade, tem que ter um equilíbrio, estou cuidando. Muito bem, vamos cuidar sim. Então a doença, na sistêmica, na visão das constelações, nós entendemos, olha só, que a doença tem uma função. Como assim? A doença tem uma função. Ela não vem somente para nos prejudicar. Não, ela não vem somente para nos prejudicar. A doença não tem essa finalidade. Por incrível que pareça, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, eu adoeci, então isso é totalmente ruim, eu estou sofrendo, isso veio por acaso, não sei por que aconteceu. Na visão sistêmica, nós entendemos que tudo tem uma função, inclusive as doenças. E nós colocamos assim, que a doença tem uma função de impedir que a gente caminhe para algo pior. O que seria pior? Eu adoecer, eu ter alguma dificuldade, aparecer algo que me faz precisar de um tratamento. Qual seria a função ou a finalidade disso? Funções e finalidades gerais seriam assim: impedir que eu evolua para a morte ou para a loucura. Então, olha só, isso aqui é uma visão que vem lá da psicossomática também. Impedir que nós evoluamos para a loucura ou para a morte. Mas, nossa, eu nunca ouvi falar nisso. É um conceito diferente. Como é assim? Pode explicar mais, Roberto? Vamos lá, vamos procurar entender melhor isso. Então, vamos dizer assim, seguindo aquele exemplo lá do diabetes, aquela família diabética, eu faço parte de uma família que tem alto grau de diabetes, né? O exemplo que eu dei. Não é o exemplo da minha família, mas vamos usar esse exemplo aqui. E aí, o que eu faço? Eu sei que isso acontece na minha família, eu vejo meus pais adoecendo,
meus avós já foram doentes também. E aí? Diabetes na família. Ah, não, tudo bem, não vai acontecer, aí eu como tudo que eu quero, não cuido da minha alimentação, que é o sagrado, se alimentar é algo sagrado, o alimento é algo que vai se transformar no nosso corpo, né? Vai se transformar nas minhas células, na minha energia, mas eu não cuido, eu estou obeso, mórbido, eu sou totalmente sedentário, não faço nenhuma atividade física, não gosto, não quero, não me esforço, sou muito estressado, não lido com as minhas emoções, não cuido do meu emocional, né? O que mais? Eu tenho, não cuido da minha saúde, não vou no médico, não faço nada, né? Bom, o que vai acontecer? De repente apareceu a diabetes, né? Nossa, como que fui ficar diabético? Como assim? Nossa família, minha família inteira é diabética, né? Minha família todinha é diabética. Eu não cuidei uma vírgula da minha saúde, apareceu diabetes e eu falo, nossa, não, por que isso? Que injusto. Não. Qual é a função da diabetes ter aparecido neste momento? Significa assim, olha, agora você acorda, desperta, acorda para a vida, você está percebendo que você adoeceu? Então a doença vem para me mostrar o quê? Vem para mostrar que eu preciso me cuidar. Se eu evoluísse nesse estilo de vida totalmente doentio, não me cuidasse e não aparecesse nada, eu ia caminhar para o quê? Para a morte, provavelmente, né? Uma morte precoce, com muito sofrimento. Diabetes grave é uma doença que você sabe, afeta a microcirculação, a pessoa perde dedos dos pés ou partes dos membros inferiores, muitas vezes pode ficar cega, né? Ela pode ter problemas graves gastrointestinais, ela pode ter impotência, uma série de complicações. Então, apareceu o diabetes e falou, opa, agora você tem que se cuidar. Então, vou tomar medicamento, vou mudar o estilo de vida, vou começar a fazer atividade física, cuidar mais da minha alimentação. Então, a doença veio para te mostrar, dar um limite. Olha, presta atenção, você vai se cuidar ou não? Se você não quiser se cuidar, ninguém obriga, na é verdade? Mas olha para onde você vai evoluir, tá? Então essa é a função da doença. Ah, vamos dizer que eu tenho relacionamento, eu vivo relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, né? Eu não sei dar limite, então eu permito que as pessoas me invadam, que abusem de mim, que as pessoas façam o que quiser, não sei dizer não, né? Não sei, e de repente vem uma doença grave. Para que veio essa doença? Nossa, caiu de paraquedas, veio por acaso, mas era emocional, eram fatos emocionais que aconteceram também. Essa doença vem para nos mostrar alguma coisa. Fala assim, olha, mude a forma de se relacionar, né? Aprenda a dar limites, a dizer não, ser bonzinho, aceitar tudo, não significa ser saudável. Então, as pessoas vão vir para se relacionar conosco de acordo com o nosso temperamento, personalidade, com as nossas inclinações e tendências. Se eu estiver muito doente no meu emocional, se eu for carente, se eu necessitar que alguém me dê alguma coisa, eu vou acabar entrando muitas vezes em relações abusivas, em relações tóxicas, difíceis, e doenças invasivas também, né? Muitas vezes, como o câncer, por exemplo, é uma doença invasiva. Se a gente for olhar assim numa metáfora, quando eu sou uma pessoa que não sei me proteger, eu me permito ser invadido, o câncer também é uma doença invasiva, uma doença que não respeita os limites, o território, são células que se multiplicam indeterminadamente, invadem outros órgãos, o sistema imunológico não sabe dar um basta nisso. Você sabia que nós desenvolvemos células cancerígenas todos os dias? Todos nós desenvolvemos. Por quê? Porque as células se dividem através do processo fisiológico e sempre pode haver algum erro, algum equívoco, porém o nosso sistema imunológico vai lá, detecta esse padrão e elimina essas células, mas quando o sistema imunológico não dá conta, não consegue, o sistema imunológico dentro de nós é aquele que fala assim, olha, isso é saudável, isso não é, isso é meu, esse micro-organismo que entrou aqui, essa bactéria, esse vírus não sou eu, então vamos lá pegar, essas células estão se desenvolvendo bem, essas aqui estão invadindo, vamos lá limitar isso. E quando o sistema imunológico não consegue fazer isso por uma série de fatores físicos, emocionais, nutricionais, tóxicos, né? A gente tem tantas toxinas no ambiente também, tudo isso faz parte. E aí a gente se permite, entre aspas, ser invadido e essas doenças também mostram isso. Então a função é mostrar, olha, agora você precisa fazer alguma coisa, né? Você adoeceu. É como eu citei aquele parágrafo no início, né? Você cuidar da sua saúde depois que você já adoeceu, é necessário? Sim, é necessário também,
porém você trabalhar preventivamente é muito mais importante, né? E aí nós temos níveis da doença. Claro que, assim, nós estamos numa live, que já estamos aqui com meia hora de live, vai durar mais um pouco, não tem como nós aprofundarmos demais, assim, mas eu convido quem se interessar por esse tema. Nós sempre fazemos a live aberta nas quintas-feiras de manhã, se você está aqui ao vivo, e na próxima terça-feira à noite, às 20 horas, sempre terças-feiras às 20 horas, nós aprofundamos o tema da live num encontro chamado Sabedoria Sistêmica. Aí a gente reflete, traz muitos textos de vários autores, né, fazemos perguntas, né? Então, pelo Zoom, então a gente está ali na plataforma Zoom, a inscrição pelo Simpla. Então, quem se interessar em aprofundar o tema que a gente está comentando aqui, conversando aqui na live aberta de quinta de manhã, participe, né? E tá lá no meu Instagram, quem está nos grupos de WhatsApp, eu sempre coloco os links, né? E se você entrar até segunda-feira, você tem um valor promocional para participar, né, do encontro Sabedoria Sistêmica, onde a gente vai aprofundar muito, né? Porque aí é um encontro das 20 até 22h15, 30, onde a gente vai aprofundar e fazer dinâmicas a respeito do tema aqui da live, ok? Então fica o convite. Olha o pessoal entrando aí, os alunos do curso, o Isadora, o Leozinho, tá? Bacana ver vocês por aqui, né? Participando aqui da live. Então, vamos falar agora dos níveis da doença, os níveis de consciência das doenças. As doenças têm níveis? Tem, elas têm níveis sim. Dificilmente alguém, por exemplo, se você vê um bebê ou uma criança desenvolver um câncer, existe? Sim, existe. Claro que existe. Mas não é assim que normalmente aparecem os processos de adoecimento, tá? Eles são evolutivos e passam por fases, vamos comentar sobre isso, né? Mas antes eu quero fazer um convite. Se você está aqui ao vivo hoje é quinta-feira, dia 20, eu vou fazer 2 convites. Primeiro, hoje à noite, a partir das 18h30, na Livraria da Vila, tá? O link tem o post no meu Instagram, no Facebook, tá? Na Livraria da Vila, eu vou lançar, eu sou coautor de um livro sobre a criança, o mundo da criança. Então, quem quiser participar, é um evento gratuito, quem quiser ir lá, encontrar comigo, me conhecer, e outros autores que fazem parte dessa obra, o mundo da criança. Eu falo sobre a criança, o meu capítulo fala sobre a criança interior, né? Então fica o convite para quem quiser participar, os detalhes, o link está lá no meu feed do Instagram, o local, o horário, tudo direitinho. Aqui a Isadora falando bom dia, enquanto saber do sistema que é ótimo, vale a pena participar. Débora, bom dia. Obrigado, Isa. A Isa participa sempre do encontro sistêmico, né? A gente reflete sobre muitas coisas. E o segundo convite e último será para sábado agora, dia 22 de outubro, a partir das 8h30 da manhã em Santos. Nós teremos nosso workshop presencial de constelações familiares sistêmicas, tá? Que é esse processo terapêutico que nos leva a ampliar a visão, o entendimento da origem dos nossos problemas. Muitas vezes você vem constelar uma doença, você vem constelar um relacionamento, uma dificuldade, e isso no encontro, no workshop de constelação presencial, é um processo fantástico, né? Em que a gente está focado para a vida, e a gente pode descobrir a origem dos problemas e caminhar para uma solução mais saudável, ok? Então os 2 convites, continuamos aqui, eu vou falar para a gente ir já se encaminhando daqui a pouquinho para o final da nossa live. A Rosa dizendo, bom dia, estarei lá, não sei se o lá vai ser no lançamento do livro, ou no workshop, ou nos 2, quem sabe nos 2, né, Rosa? Vamos lá. Então nós temos níveis de consciência da nossa doença. 3 níveis, como eu falei, a doença evolui. O primeiro nível é o chamado nível energético. Como assim, doença energética? Significa assim, de repente, eu estou na minha vida, no meu dia a dia, e eu começo a não me sentir bem. Não estou bem, não sei o que acontece. Nossa, de repente mudou meu padrão de sono, eu começo a ter insônia, o despertar à noite, tenho sonhos diferentes que não são muito legais, muda o meu apetite, de repente a minha digestão está diferente, o meu intestino,
aí eu começo a sentir um pouco mais de angústia, de tristeza, de ansiedade, ou nos meus relacionamentos, no meu trabalho já não tenho tanto prazer, eu estou sentindo que alguma coisa não vai bem, né? O que pode estar acontecendo? Eu não sei, tá estranho. Aí talvez, né, alguém que se sinta dessa maneira vai no médico, olha, eu estou sentindo tudo isso tal, o médico fala, examina, ausculta, pressão, parâmetros neurológicos, tal, palpa, olha, eu não vejo nada, né, não encontrei nenhuma alteração fisiologicamente, o teu corpo está bem, está respondendo tudo bem, vamos fazer alguns exames, faz tempo que você não faz, vamos checar aqui no laboratório, dá uma guia, um pedido de exames, você faz os exames e volta no médico, nossa, você está ótimo, os seus exames não tem, você está muito bem, não tem nada nos seus exames. Aí, o que acontece, né? Você como paciente fala assim, mas como assim eu estou bem? Eu estou sentindo tudo isso, eu estou com sono alterado, a libido alterado, meus relacionamentos não estão bem, meus sonhos mudaram, o meu apetite, minha digestão. Quer dizer, a medicina conseguiu, apesar de todos os seus recursos, fazer um diagnóstico do que você tem? Não, né? Não conseguiu, tá? Coloca aqui sim ou não, você já passou por alguma coisa assim? Algum sintoma diferente, alguma modificação nas suas percepções, no seu dia a dia? Você foi buscar isso, foi no médico e não tinha nada alterado? Coloca aqui sim ou não, nunca passei por isso? Não, já passei por isso também. Coloca aqui sim ou não. Isso significa que o grau, o nível de consciência da sua doença ainda está no nível energético, no nível do sentir, do pensar, das funções orgânicas. A Sandra dizendo que sim, Eliana dizendo que sim. Todos nós já passamos por isso em algum momento, o Roberto também, sim. A gente não se sente bem, a gente vai no médico, todos os recursos, a Rosa também sim, já passei, a Isa também já passou, todos os recursos possíveis disponíveis na medicina de ponta não são capazes de entender, de diagnosticar e de saber que existe alguma coisa errada neste momento. Tá? Olha aqui, Essência 013 também, tá vendo? Todo mundo já passou por isso, todos nós não nos sentirmos bem e de repente, o que eu tenho? Não sei. A medicina não sabe dizer o que eu tenho, né? A medicina convencional não sabe dizer o que você tem, a medicina chamada alopática, tá? Por que isso acontece? Porque a medicina alopática ou convencional, eu fiz a faculdade de medicina, né? Como eu falei no começo, medicina vê muito doença, mas já doenças que já são evoluídas, já estão no nível mais desenvolvido. Se eu vou no médico nessa primeira fase, que é uma fase chamada energética, muitas vezes tudo que é possível de se fazer em termos de exame e de se fazer em termos de diagnóstico, não consegue diagnosticar essa fase energética. Você precisa de um processo que olhe para isso, não é? Porque nós somos seres energéticos e físicos também. Corpo e mente, corpo e energia são polaridades. O Einstein já colocou isso na teoria da relatividade. Conhece a fórmula do Einstein? E igual mc ao quadrado. E igual mc ao quadrado. Energia igual a massa que está vezes o quadrado, né? C ao quadrado é o quadrado da velocidade da luz. Então, energia igual a massa vezes uma constante. Ou seja, energia e massa são dois lados da mesma moeda, polaridades, tá? E aí, vamos dizer que nesse estágio inicial, a doença energética, ela nos mostra que existe algo que não está bem. De repente, algo no meu emocional, nos meus relacionamentos, algo no meu estilo de vida, algo nos meus pensamentos, isso vai me desequilibrando. Como é que eu estou, em que ambiente? Às vezes eu estou num ambiente, eu não sei me proteger emocionalmente, tem emoções negativas, inveja, raiva, eu sinto isso, outros sentem isso. Então, de repente, o que acontece? Essa fase energética precisa ser abordada de outra maneira. Aí você vai, por exemplo, no médico que trabalha com a homeopatia, né? Então eu sou homeopata. Como é a consulta? A pessoa vem, eu vou perguntar sobre sono, sonhos, sobre libido, sobre alimentação, apetite, pensamentos, sentimentos. Às vezes a pessoa, nossa, para que está perguntando tudo isso? Eu só vim aqui porque eu estou com dor de estômago, que eu quero ver se eu estou com gastrite. Você pode até fazer endoscopia
diagnostica uma gastrite ou não diagnostica uma gastrite, né? Essa pessoa que veio, você, com todos esses sintomas, que não diagnosticou nada, o médico vai falar assim, olha, tá tudo bem, vai para casa, sei lá, vai espairecer a cabeça, né? Você não tem nada, os seus exames estão todos normais, mas você já está num desequilíbrio no nível energético. O homeopata pode diagnosticar isso através dessa avaliação dos sintomas subjetivos, inclusive, não somente objetivos, mas subjetivos, porque objetivo e subjetivo também é uma polaridade. Corpo e mente, subjetivo e objetivo, são polaridades, né? Tudo que tem no universo manifesto, a gente lida e trabalha e percebe através das polaridades, né? Que são movimentos complementares, tá? De repente você sai do médico alopata, ele falou que não tem o que tomar, porque não tem nada, e você vai evoluindo nesse mal sentir, nesse mal estar, nesse mal pensar, né? Daqui a, sei lá, um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, você volta, nossa, eu continuo, não estou bem. Imagina, você sofrendo isso mais meses e anos, né? Ai, agora eu tô com uma dor de estômago, eu tô... Aí você vai fazer uma endoscopia, você tá com uma gastrite. Ah, tá vendo? Agora descobrimos, é gastrite. Poxa, mas e 2 anos atrás? O que era que eu tinha? Era gastrite? Não, ainda não tinha gastrite, mas já tinha um processo que era do seu emocional, do seu energético, que estava evoluindo para isso. Né? Só que a medicina convencional não tem essa abordagem de alcançar. A medicina convencional ela é ótima para doenças já estabelecidas. Se tem uma lesão, você precisa atuar nessa lesão, você precisa fazer uma cirurgia. Né? Então a medicina convencional alopática nessa fase ela é excelente, ela consegue lidar com isso. E as medicinas integrativas elas podem ser muito mais efetivas nas fases iniciais. Às vezes você tomou um medicamento homeopático, você fez acupuntura, corrigiu aquele desequilíbrio energético, aquele desequilíbrio inicial, a pessoa se sente bem. Eu vou ler de novo, nem todo mundo estava aqui no começo. Eu vou ler aqui um parágrafo deste livro, olha, PNL e Saúde, de duas referências em PNL, que é o McDermott e o Joseph O'Connor. Então, o primeiro parágrafo aqui da introdução, capítulo 1, Saúde, Medicina e Níveis Lógicos. Níveis lógicos é muito interessante, não vai dar para a gente falar sobre isso aqui, mas os níveis de evolução que estão em todos nós e que vão mostrar como a gente adoece, como a gente vive, como a gente pensa. Eu vou aprofundar isso no encontro sistêmico de terça-feira que vem à noite, ok? Mas aqui o primeiro parágrafo, olha, eu vou ler de novo. Administrar medicamentos para doenças que já se desenvolveram, reprimir rebeliões que já começaram, é comparável ao comportamento das pessoas que começaram a cavar um poço depois de sentir sede, e daqueles que começaram a se armar depois de já estarem envolvidas no combate. Será que não é muito tarde para essas ações? Mas a gente precisa, hoje em dia a gente precisa cavar um poço para tomar água, né? A não ser que a gente viva em um local que seja assim. Mas olha, de onde é essa frase? Do clássico de medicina interna, do Imperador Amarelo, os bases fundamentais da medicina chinesa, que origina a acupuntura, 200 a.C., tá? Então, falando já em medicina preventiva, a acupuntura, a medicina chinesa, a homeopatia, trabalham preventivamente, né? A medicina convencional, muitas vezes ela não tem como trabalhar preventivamente, né? E aí a doença evolui do primeiro nível energético para o nível funcional, as coisas começam a ficar com sintomas mais evidentes e você começa a observar e ter alterações laboratoriais, incipientes ainda ou maiores. Você fala, não, agora tem alguma coisa a gente pode tratar porque sabe que aqui está desequilibrado. Ó, tem a gastrite, né? Ou então de repente você está com uma inflamação articular, então vamos dar aqui uma medicação para isso. Já está no nível mais funcional, aparecendo alterações e já evoluindo para um próximo nível, que é o nível orgânico, quando a doença está lesional, já aparecem lesões. Então percebe que o processo de adoecimento ele é evolutivo e a gente deveria poder atuar em todas as fases. Se você diagnosticou na fase energética, entra com uma terapia que aborde isso. Se você está numa fase mais lesional também, né, entre com uma terapia que aborde isso de uma maneira mais efetiva, tá? E aí a gente entende doença nos níveis energético, funcional e orgânico. A doença está evoluindo. Se você não vê, aqui é a mesma coisa que alguém toca a campainha da sua casa, você não escuta, ou você não levanta. Aí a pessoa toca de novo, ela fica tocando insistentemente. Daqui a pouco ela esmurra a porta,
porque ela precisa te chamar, precisa entrar. Então a função da doença é isso, ela te chama, ela busca que você olhe para ela, né? E se a gente não olhar, ela vai vir mais forte. Tá? Quais terapias você indica, Regina Vieira? Eu indico todas as terapias, depende da fase, né? Quando um paciente vem para mim, o que eu vou avaliar como médico, com as especialidades de homeopatia, acupuntura, com a psicologia também, eu vou ver como está a doença dessa pessoa. As medicinas integrativas, a homeopatia, a acupuntura sempre pode ser usada, desde as fases iniciais, a fase energética, a fase funcional, quando elas têm uma efetividade imensa e impedem que a doença evolua, até as fases graves e lesionar. Ah, mas então você vai tratar um câncer com homeopatia, acupuntura? Eu posso tratar, mas aí, nesse caso, como é uma doença já evoluída, num nível lesional grave, vai ter que ser feito o protocolo da medicina convencional. E a medicina integrativa, as práticas, as especialidades integrativas, elas vão ajudar a dar um apoio para esse tratamento. Então, quantas pessoas, né, estão ali com caso uma doença grave, né, ela vai muitas vezes precisar fazer uma cirurgia, uma quimioterapia, mas a homeopatia vai ajudar, a acupuntura vai ajudar na dor, no processo de náusea, a homeopatia também no equilíbrio emocional, né? Então, depende da fase, você vai indicar. As terapias energéticas, eu diria que do que eu faço, a homeopatia e a acupuntura, eu vejo uma grande efetividade, e são especialidades médicas, né? Eu vejo isso como uma vantagem das pessoas procurarem um especialista, né? Porque existem pessoas que não são médicas fazendo coisas boas e muitas não fazendo. Então, procure um médico que seja referenciado, indicado, que trabalhe com as terapias que também tem essa abordagem energética, né? A homeopatia, a acupuntura também tem, ok? E eu vou falar algumas coisas assim, algumas frases para a gente ir refletindo aqui, deixando essas reflexões. Então, só os saudáveis adoecem. Olha que interessante, né? Só os saudáveis somatizam, os saudáveis adoecem. A gente passou o fim de semana passada, agora em São Paulo, teve o módulo 6, Linguagem da Doença, no curso Consciência Sistêmica, que eu sou facilitador, junto com o Rodrigo, meu parceiro, e a gente estava com a turma, a Isa estava lá, o pessoal aqui, muita gente aqui são alunos do curso, a Marina estava lá também, quem mais que estava lá que chegou aqui? Deixa eu ver se tem mais alguém. A Eliana já fez parte do curso, a Josi estava, né, também. Então, muitos alunos lá, e nós estudamos sobre a linguagem das doenças. Então, olha só, isso aqui é a nossa apostila, que a gente estudou e fez muitas práticas de constelação, autoconstelação em grupo, né, olhando para a linguagem da doença, para as funções da doença, né? Então, só os saudáveis adoecem, só os saudáveis somatizam. As pessoas gravemente, por exemplo, pessoas muito enfermas emocionalmente, psicopatas, muitas vezes não adoecem fisicamente. Que interessante isso, né, a gente observar isso. A doença, ela é um mal menor para evitar um mal maior. Como eu falei, ela ajuda que a gente não evolua. A função da doença muitas vezes faz com que a gente não evolua para a morte e para a loucura. Ela nos conscientiza do caminho doentio de vida que nós temos e o caminho saudável que nós precisamos mudar. Então é como se a doença viesse para fazer uma barreira, falasse, assim, se você continuar por esse caminho, você vai morrer. Você vai perder a sua sanidade. Então, mude o trajeto e caminhe para um objetivo mais saudável de vida, tá? Nos protege. E ela nos conecta com a dor, com o trauma, com a realidade. E muitas vezes também, sistemicamente, as doenças, elas são muitas vezes identificações. Então, muitas vezes nós adoecemos porque no nosso sistema familiar essa doença existe ali e a gente está identificado com alguém que teve essa doença, seja física, seja emocional. Então, muitas vezes as doenças elas são transmitidas adiante no nosso sistema familiar. É uma herança transgeracional e não somente através do DNA. É uma doença sistêmica também, tá? Então é interessante a gente observar e olhar para isso. Hoje a gente não vai conseguir, né, evoluir. O Grodeck, né, da psicossomática, ele falava que a doença é um mal menor para evitar um mal maior. E ela sempre, ele não falava muitas vezes, ele falava sempre reflete, né, a dor da criança, né, o trauma que a criança passou. A doença muitas vezes ela nos mantém infantilizados. Quando a gente está doente, o que acontece com uma pessoa que adoece? Muitas vezes ele se comporta como criança,
fica mais frágil, mais sensível, ou muitas vezes ele tem que ser cuidado como uma criança, né? Precisa de cuidados, precisa de outras pessoas, então é um momento em que a gente se abre para estar frágil e outros cuidarem de nós também, né? A pessoa fica passiva, esperando que alguém traga soluções, o recurso, né? Então quando a gente também lida com a doença de uma maneira infantil, né? A gente passa por esse processo também, mas ao mesmo tempo isso manifesta a nossa dor, nossas feridas, nossos problemas. A gente muitas vezes traz queixas, traz críticas, né? A pessoa fica fragilizada, o emocional sobressai neste momento. Então a doença ela vem com essas funções de trazer à tona uma série de fatos, de percepções, de relações, inclusive do nosso sistema familiar, tá? Então doença não é simplesmente assim, vou no médico, vou tomar um remédio. Isso é um dos olhares, um dos pilares para a doença. Procurar o médico, né, e fazer o seu check-up, ter os cuidados preventivos, porém vai muito além também, cuidar do emocional, olhar sistemicamente para a função dessa doença na nossa vida, tá? Tudo isso faz parte de um processo de cuidar, de prevenir quando possível, de remediar quando necessário, mas sempre com foco na saúde e na qualidade de vida, tá bom, gente? Vamos deixando aqui essas reflexões. Essas reflexões trouxeram para você algo de, vamos dizer assim, de ampliação da consciência? Você conseguiu refletir e ampliar um pouco a respeito da sua vida, da sua saúde, da sua qualidade de vida? Coloca aqui sim ou não, se foi algo benéfico, se te ajudou a refletir e ampliar, coloca aqui sim. Se você acha que não, você já conhecia tudo isso, então coloque não, tá? Mas eu espero poder ter trazido esses momentos de reflexão. E deixa eu ver aqui o pessoal ainda colocando. Quem colocou aqui? Vida Sistêmica entrou, muito bem, bem-vindas, Valquíria. Sim ou não? Doutor, por sua experiência, a pressão alta é sinal de que desordem? Olha, se a gente for falar sobre isso, precisa de mais 3 lives, tá? A pressão alta, ela tem muitas possíveis significados, mas geralmente é uma pressão, tensão. O que é pressão, tensão? É uma pessoa que segura muitas vezes suas emoções, vou falar de modo bem geral, segura suas emoções, é uma pessoa que capta muito das dificuldades do ambiente, do sistema familiar, então ela está sempre tensa, né, tá sempre, isso reflete na circulação, porque pressão alta não é um problema cardíaco, é um problema da circulação, do ir e vir, né, o sangue que vai e vem. Quando tem uma pressão alta, significa que o sistema arterial está com alguma dificuldade ali, não consegue relaxar, ok? Assim, a gente pode até aprofundar isso na terça com mais tempo. O Léo, sim, gratidão, doutor, gratidão, sim, ótimas reflexões, sim, excelente, Marina. A Débora, sim, para o momento que eu estou passando. A Isa, sim, gratidão. Hoje, a Luciana lembrando aqui, oi Lu, tem caixinha de perguntas, tá? Então você pode colocar a sua pergunta e a gente vai aprofundar um pouco mais na caixinha de perguntas nos meus stories, ok? A Helena falando sim, live fantástica, certa para mim, gratidão. Então, gente, ó, aguardo vocês. Quem puder hoje à noite em São Paulo, na Livraria da Vila, tá? Depois tem o post lá no meu Instagram, você pode olhar o endereço, horário. E se puder ir lá me dar um abraço, vou ficar muito feliz com a sua presença. O lançamento do livro O Mundo da Criança. E sábado que vem, dia 22 de outubro, para quem está aqui ao vivo, o workshop de constelação familiar presencial em Santos. Aguardo vocês, tá bom, gente? Quem não me segue, siga nas redes sociais, compartilhe. A gente vai estar sempre trazendo conteúdo de saúde, qualidade de vida para uma vida melhor para todos, ok? Vamos ficando por aqui, um bom dia para vocês, uma ótima continuação da semana, saúde, paz, amor, prosperidade, tudo de bom, fiquem bem e até a próxima, quinta-feira que vem, uma nova live e todos os outros eventos que nós temos aqui. Aguardo você, um abraço, um beijo no coração e até mais. Tchau!